O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos na Quaresma, e a Quaresma é sempre um tempo de nós fazermos um bom exame de consciência, de colocarmos diante de Deus, diante do olhar de Deus na nossa vida. E o Evangelho de hoje nos ajuda a fazer isso. Ele pergunta com que medida nós estamos nos medindo e medindo os outros. Por quê? Porque na realidade, se nós não nos enxergamos com o olhar de Deus, se nós não olhamos para nós e para os outros com o mesmo olhar com o qual Deus olha, nós não estamos vendo a nós mesmos, nós estamos vendo monstruosidades, criações malucas da nossa cabeça. E isso é uma das realidades mais importantes da nossa vida espiritual. Se nós quisermos não somente crescer na vida espiritual, no sentido de sermos santos, mas se nós quisermos ser gente, nós precisamos fazer isso. Como assim ser gente? Vamos entender. Existe uma famosa obra do filósofo Platão, é um diálogo chamado Górgias. Nesse diálogo, Sócrates, que é o professor, o mestre de Platão, né, é convidado para ir conversar com um grande e famoso sofista da sua época, Górgias. O que é um sofista? A gente poderia dizer, era um grande orador, né? Um homem que ele mesmo se gabava de responder todas as perguntas. Podem perguntar o que vocês quiserem, que eu tenho a resposta. Então, um sujeito que sabia argumentar tudo. Ele era contratado para defender causas, contratado para ser o marqueteiro, para convencer as pessoas. Ele era um grande orador, advogado, marqueteiro, o que você quiser, ou seja como for, é uma pessoa que com palavras conseguia dar nó em pingo d'água, ok? Ele tinha resposta para tudo, e ele se gabava disto. E então, Sócrates, que não era considerado na sociedade de Atenas, não era tão importante, Górgias é que era o cara, né? Sócrates não era ninguém na fila do pão, ou seja, estava lá. Então, os discípulos de Sócrates combinaram lá, vamos lá falar com o Górgias vai nos dar uma audiência, né? Ele vai nos receber. E quando a gente chegar lá, o que é que a gente tem que perguntar para Górgias? Que ele diz que responde todas as perguntas. Sócrates disse: pergunte para ele quem ele é. Essa é a única resposta
única pergunta que não pode ser fabricada por um charlatão. O cara pode ser um grande orador, dá nó em pingo d'água, convence todo mundo, marqueteiro, responde tudo, mas a pergunta: quem você é? Essa pergunta, ela vai no coração como uma espada. Quem você é? Essa pergunta só pode ser respondida diante da morte, diante da eternidade, até mesmo para os pagãos. Veja, não estou falando nem de cristianismo ainda, estou falando de ser gente, ser um ser humano. Na hora da sua morte, olhando para a sua vida lá atrás, quem é você? O que é sua vida? Qual é a sua identidade? O que você fez neste mundo? O que significou a sua existência? Vejam, até mesmo os pagãos, até mesmo quem não tem fé, para responder à pergunta quem você é, precisa fazer um exame de consciência. Precisa verdadeiramente se colocar diante da eternidade, diante da hora da morte, e olhar para a sua vida e perguntar: quem sou eu? É o momento da verdade, é o momento em que as máscaras caem, é o momento em que não adianta a embalagem, o que interessa é o produto. O marketing, né, se desfaz. Na hora que você vai vender o produto, você pode colocar a embalagem mais bela, você pode colocar, né, a máscara mais bonita, mas aqui é o momento da verdade em que você chega em casa, abre a embalagem e vê o produto. É o momento da morte. A igreja, como mãe e mestra, nos convida todos os dias, antes de dormir, a nos colocarmos diante do momento de nossa morte, a fazer um exame de consciência. Todos os dias, fechar o balanço. Não somente fechar o balanço do dia, o que é que eu fiz neste dia, mas fechar o balanço da nossa vida e perguntar: quem sou eu? Quem sou eu? E então nos colocar debaixo daquele único olhar que revela a nossa verdade, que é o olhar de Deus. Quem sou eu? Essa resposta só quem pode dar é Deus, porque somente Ele vê para além dos disfarces, porque nós nos escondemos de nós mesmos. A tragédia de Górgias não é que ele mente para os outros, é que ele mente para ele mesmo. Ele se acha o cara. Ele se acha o sábio, aquele que tem resposta para tudo, mas ele é simplesmente um trapaceiro, que trapaceia tão perfeitamente que consegue enganar a si mesmo. E nesse estado de auto-engano, ele se torna uma pessoa má. Vejam, as pessoas más, as pessoas pecadoras, as pessoas que estão na rampa do inferno, as pessoas que estão indo para os braços de Satanás no inferno, se tem uma coisa que elas não fazem é perguntar: quem sou eu? Porque elas não param para pensar. Se parassem, mudariam. Se parassem, se converteriam. Se parassem, se colocariam diante do olhar da eternidade, sub specie eternitatis, e então veriam a malícia de suas vidas, a insensatez da sua vida, a loucura da sua vida, a superficialidade da sua vida. Diante
da pergunta que somente a morte nos faz, caem por terra todos os disfarces, todas as bobagens, todas as preocupações. O que é que tirou o seu sono essa noite? O que é que preocupou você? Diante da morte, provavelmente, essa sua preocupação é um nada. Você está preocupado com o quê? Com saúde? Com emprego? Com a dívida? Com a sua fama? Com o seu nome? Com o que pensam de você? Aquilo que tira o sono da humanidade, no fundo, é uma quimera, é uma trivialidade, é uma bobagem. Colocar-nos debaixo do olhar misericordioso de Deus. Quantas e quantas brigas, quantas guerras, quanto sofrimento inútil nos seria poupado se nós nos perguntássemos: quem sou eu? Você tem uma resposta para essa pergunta? Quem é você? Coloque-se todos os dias diante dessa pergunta e coloque-se debaixo do olhar de Deus, porque somente Ele revela o homem ao próprio homem. Somente Ele sabe quem eu sou. Santa Catarina de Sena, um dia se colocando debaixo dessa pergunta, disse para Deus: Senhor, quem sou eu? Quem sois vós? E a resposta que ela recebeu foi: Tu és aquela que não é, eu sou aquele que sou. Nós não somos, e só recebemos consistência e ser quando nos colocamos em conexão com aquele que é a fonte do ser. Então, hoje, em que o Evangelho diz: sede misericordiosos como vosso Pai Celeste é misericordioso, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e serei perdoados. Jesus está nos acordando para o fato de que quando nós começamos a ser intransigentes, condenamos os outros, mandamos os outros para o inferno, etc. No fundo, nós estamos, na maior parte das vezes, desconectados de nós mesmos. Jesus está dizendo assim: você vai julgar o irmão? Julga antes você. Se coloque debaixo do olhar de Deus. Faça seu exame de consciência. Quem é você? Porque nós nos sentamos na cátedra da justiça como se fôssemos grandes santos e começamos então a disparar raios como Júpiter, condenando os mortais, os miseráveis, os desgraçados. Mas você não é Júpiter na cátedra da justiça. Você é um pobre miserável que vive da misericórdia de Deus. Quem você é? Olha para você primeiro. É como Jesus nos recorda: antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave do teu olho. Esse é o processo. Olhe para você mesmo. Mas olhe para você com aquele olhar que é o único que pode responder a pergunta: quem você é? É o olhar de Deus. Ele sabe quem eu sou. É o sonho de Deus para mim que responde quem eu sou. Deus tem um sonho para mim. Deus tem um projeto, um plano para mim. E em palavras pobres, eu vim a esse mundo para me unir a Jesus. Essa era a única razão de ser da minha existência. E é unindo-me a Ele que eu sou alguma coisa. Façamos nosso exame de consciência nessa quaresma.
Quaresma é tempo de conversão, Quaresma é tempo de mudança. Mas a gente não consegue se converter, não consegue mudar, não consegue ser outra pessoa se a gente não faz essa pergunta. A única pergunta que o charlatão não consegue responder. A única pergunta que o marqueteiro não consegue disfarçar. Quem sou eu realmente? Diante da morte, diante do momento derradeiro de minha vida, se hoje fosse meu último dia de existência, se hoje eu tivesse que prestar contas a Deus, se essa fosse a minha última missa, se essa fosse minha última homilia, se essa fosse a minha última oportunidade de amar Jesus, quem sou eu? Olhando para a vida inteira, debaixo do olhar de misericórdia de Deus. Coloquemos nossas vidas debaixo dessa pergunta, que é a única pergunta que realmente vale a pena ser perguntada. Quem sou eu, Senhor? E quem sois vós para mim?